Boa noite, gente. Eu sou a Jéssica, sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica e faço parte da organização da CETEC. Estamos chegando aos finais, né, do nosso evento. Eu queria lembrar vocês que ainda assim tem eventos para acontecer, então não esqueçam de se inscrever. Aqui no Facebook vocês vão achar o link para inscrição. Além disso, a gente também providenciou uma planilha onde vocês podem colocar o nome de vocês e o contato do LinkedIn. Esses eventos sempre são muito bons para aumentar a nossa rede, então não se esqueçam. E além disso, para que a gente tenha uma CETEC cada vez melhor, é muito importante o feedback de vocês. Então tem um formulário e aí eu peço para que todo mundo que está vendo aqui responda. Além de ser importante para a construção do evento em si, essa inscrição e o feedback são bons porque a gente usa eles para os sorteios. Então, para você aí que está interessado em um dos prêmios aí que a CETEC está sorteando, se inscreva que você tem chances de conseguir. Eu também queria lembrar vocês que eu sei que ao longo da palestra vão surgindo dúvidas, então todas as dúvidas vocês podem mandar aqui nos comentários do Facebook, se vocês se sentirem à vontade. Para quem não se sentir à vontade, pode clicar no link do Slido ou no QR Code que vai ter aí. Vocês podem mandar perguntas por lá também. E aí lá tem um modo anônimo para quem não se sentir à vontade em comentar. É um prazer ter aqui grandes profissionais da área de sustentabilidade. Temos aqui o Júlio Presotti, o Antônio Macedo e o Hélio Olga. Você pode iniciar, Júlio, aí para a nossa palestra sobre esse tema muito importante que é a sustentabilidade. Ok. Jéssica? Sim? Jéssica? Oi? Okay. Isso, estou vendo. Tudo certo. Minutinho. Aí, ok. Bom, vamos lá. Obrigado pela oportunidade de participar da 10ª CETEC, da USP. É com grande prazer que tenho a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho e minha experiência profissional para os alunos da USP. Eu sou engenheiro civil, formado no Espírito Santo, na Universidade Federal. Fiz meu mestrado na USP também, de São Carlos, na área de hidráulica e saneamento. E estou finalizando o doutorado agora em geotecnia ambiental na PUC-Rio. Vou falar um pouquinho sobre aterro de resíduos e oportunidades. Aí alguém pergunta, o que tem a ver aterro de resíduos com construções contemporâneas? Eu acho que tem tudo a ver, né? Não tem como pensar mais numa construção sem colocar nela variável ambiental também a ser gerenciada. Então, vou tentar resumir para vocês, alunos e também outros que nos assistem, um breve resumo do que é o aterro de resíduo, qual a separação, a classificação deles, e vou dar exemplos de empreendedorismo. Onde está a oportunidade para os novos profissionais, no momento desse de pandemia, fica meio perdido, estudo no estudo, para que serve? Então, tem muita coisa para fazer em se tratando de construções contemporâneas, de sustentabilidade e na área ambiental, ok? Então, como engenheiro, não tem como correr da legislação, né, dos aspectos técnicos. Não vou me alongar nisso, é óbvio, mas deixar claro para todos os engenheiros de todas as áreas e as pessoas também que usam, né, que geram resíduos, de que quem projeta aterro de resíduo, quem gerencia aterro de resíduo, não é o bel prazer. Nós somos obrigados, como profissionais, a seguir a legislação e normas técnicas. Então, cito aí exemplos da legislação federal, a estadual, a municipal e normas técnicas da EBNT. Então, é isso que nos norteia para definir o tipo de destinação final, a classe do resíduo. Nós não inventamos nada, somos obrigados a seguir a legislação, por isso que vale cada vez mais a gente estudar, continuar sempre se inteirando das informações técnicas e legais para projetarmos e operarmos nossas obras contemporâneas com vista na sustentabilidade. Vou resumir a minha palestra nesses 3 últimos tópicos aí das normas técnicas. Vou falar um pouquinho de aterro de resíduo perigoso, aterro de resíduo não perigoso e aterro de resíduo da construção civil. Só esses 3, tá? Cada um tem uma norma técnica que me dá detalhes de como dimensionar, como operar essas células. Vamos lá. Então, vamos falar de aterro de resíduo da classe 2A,
não perigosos, não inertes, segundo a NBR 10.004 de 2004. Exemplos são os resíduos sólidos urbanos, o chamado lixo doméstico. Para onde vai meu lixo? Você vai poder ter oportunidade de ver aqui, bem simples, como é. Então, nós vamos preparar uma célula dentro de um local já previamente licenciado de um órgão ambiental, em que você tem um local. Então, eu vou lá, faço a topografia, faço a sondagem para ver a resistência do solo, que vai ficar por debaixo dos resíduos, vejo qual é a distância do lençol freático, qual é o fluxo desse lençol freático, e aí vou fazendo os cortes nos taludes, obedecendo a declividade de que, com isso, tenha estabilidade depois, né? E aí, por último, a compactação do fundo para atingir um coeficiente de permeabilidade citado pela norma. Isso é o básico para eu começar a fazer o famoso buraco para jogar lixo. Então, vamos lá. Olha como é. Não é simplesmente um buraco. Então, nós temos agora a implantação da drenagem testemunha. Vejam no fundo que tem umas listrinhas cinzas, são britas, que vão drenar eventuais vazamentos, que não deverão existir, das geomembranas, essa é uma geomembrana de polietileno de alta densidade, com espessura de 1,5 milímetros. Essa geomembrana ela é soldada por termofusão, esse carrinho verdinho na foto à esquerda embaixo, ela vai por pressão, velocidade, temperatura, faz a termofusão, e com isso se faz a total impermeabilização da célula. Ok, o que nós estamos vendo aí? Fizemos a impermeabilização com a geomembrana, em cima dela, estamos construindo essas britas que a gente está vendo, essas listrinhas cinzas, é para drenagem daquele líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica e também da chuva que precipita em cima dessa célula. Então, esse líquido, o chamado chorume, ele tem que ser drenado com estação de tratamento. E também a gente vê na vertical essas manilhas perfuradas, onde o gás proveniente dessa decomposição também tem que escapar daí de dentro, senão isso vira uma panela de pressão para explodir, né? E aí a gente começa a operação. Um exemplo aí, vocês veem à direita um caminhão basculando o resíduo, um trator em cima fazendo a compactação, à esquerda a gente já vê o resíduo coberto, porque a cobertura é diária para evitar os vetores. O que é vetor? É o urubu, é um cachorro que entra, os catadores que querem sempre entrar em aterros de resíduo e emissões atmosféricas também, diminuir os odores em volta do aterro, né? Importante dizer que o gerador de resíduo ele paga por tonelada. Esse empreendimento aqui, normalmente privado, não é alguém que chega, vou jogar meu lixo lá dentro, não é assim. Houve a coleta nas casas, coleta pública e destinada a esse aterro e é pago por tonelada. Quando é resíduo sólido urbano, o município paga, já nos cobra a taxa e paga. Quando é uma indústria, ela tem que pagar. Então, quanto mais resíduo gerar, mais você paga. E mais célula você está ocupando. Aí vem já os questionamentos, né? Cadê a coleta seletiva? O que eu estou vendo ali, nessa foto, eu digo a você, metade daquele peso e 70% daquele volume não deveria estar aí, porque deveria ter sido segregado na fonte geradora. Mas, uma vez não segregado, fica muito difícil fazer essa segregação lá no aterro. Então, ele é aterrado, e aí começam a ver os custos excessivos para essa destinação final. Ok, a célula está cheia agora, essa foto a gente está vendo já a célula coberta com solo argiloso, compactada, impermeável, revegetado, com a drenagem das chuvas sendo direcionado corretamente. Ok, mas aí dentro dessa célula, processos biológicos estão acontecendo, físico, químico e biológico, e gera o tal do chorume, que é aquele líquido mal cheiroso, de difícil biodegradabilidade, que é submetido a sistemas de tratamento, por exemplo, à esquerda, é um tanque de lodo ativado, é uma das etapas do tratamento. Não é simples tratar esse chorume. Então, quanto mais gerar, mais despesa tem, mais impacto ambiental tem. Ok. Na foto de baixo, a gente está vendo o chamado flare, onde você queima aquele metano gerado na decomposição. Por que queima? Esse metano eu poderia usar para queimar, mas fazer energia, né? Uma fonte térmica, sim. Mas se não faz isso, pelo menos você tem que queimar, porque o metano ele é cerca de 20 vezes mais prejudicial à camada de ozônio do que o CO2. Então, só o fato de queimar, nós estamos gerando menos impacto à camada de ozônio, ok? Vamos pular agora para outro tipo de resíduo.
o resíduo chamado classe 1, são os perigosos, segundo essa norma. Então, eu vejo que se o resíduo, só tem duas classes de resíduo. O pessoal fala, pô, mas o que eu faço com esse lixo? Veja bem, ele é classe 1 ou classe 2? Dentro da classe 2, ele pode ser A ou B, inerte ou não inerte. Então, a norma nos norteia para definir o tipo de resíduo. Então, vamos dar um exemplo aí de uma célula para disposição final de resíduo classe 1. Olha o custo que é, não é fácil gerenciar resíduo. Olha lá, isso que nós estamos vendo ali, a cobertura, é um grande galpão. Embaixo dele tem uma escavação. O que está escavado ali? Ó? É uma célula impermeabilizada, com geomembrana também, dupla camada, de espessura maior, e vai se dispondo aí os resíduos hospitalares, por exemplo. Quando essa célula estiver cheia, faz-se a cobertura, tira-se essa tapagem e vai para outro lugar. Essa tapagem é para evitar a geração de chorume. Aí a pergunta, numa pandemia dessa, já pensaram na quantidade de resíduos hospitalares que nós estamos gerando? Nossas máscaras estão indo para onde? Tanto cuidado a gente tem limpando a compra do supermercado, lavando nossas mãos, mas e o nosso lixo está indo para onde? Então, é bastante sério nós termos consciência do resíduo que geramos, de segregarmos esses resíduos para dar uma finalidade para eles, se possível, ou uma destinação final menos onerosa. Senão, vai parar nos famosos lixões, que, infelizmente, o Brasil ainda tem muito município funcionando com lixão, e não com aterro devidamente construído como esse que eu estou mostrando. Um outro exemplo, então eu tenho lá, o cara lava o meu carro no lava-jato, aquela lama que cai cheia de óleo está indo para onde? Ela deveria ir, por exemplo, para um galpão de armazenamento de resíduo classe 1. Olha só, essa é a vida final do produto. A graxa virou areia oleosa, virou resíduo classe 1, e agora? O que eu faço com isso para o resto da vida? Começam as perguntas, né? O engenheiro se perguntando, mas se eu pego esse tambor que tem essa areia meio líquida e misturo com um pó de serra, será que eu não posso fazer uma fonte de calor para uma cimenteira que tem incineração, que trata os efluentes, as emissões atmosféricas, isto é? Então, não vou ter mais esse tambor guardado. Eu já dei um fim nobre a esse resíduo. Aí que são as oportunidades, as necessidades dos profissionais novos dessa área de dar fim, uma destinação adequada, fazer com que um resíduo vire um produto, uma matéria-prima de um processo industrial seguinte a ele, e parar com esse monte de resíduo. Imagine o custo para destinar e operar esses aterros industriais. Então, se nós inventarmos soluções mais baratas, lógico que isso vai acontecer. E é o nosso papel como engenheiro, como pesquisador. Vou agora para o terceiro tipo de aterro. Aterro de resíduo da construção civil, segundo a NBR e tal. Gente, olha que foto linda. Embora bem mais simples para a implantação e operação, infelizmente, não tem exemplos de qualidade para apresentar, devido à falta de segregação das fontes geradoras. Infelizmente, trabalho com destinação de resíduo há muitos anos, mas eu não conheço um aterro de construção civil onde chega resíduo para o aterro. Se você pega em frente à sua casa, você vê lá aquelas caçambas estáticas onde se joga o resíduo. Ali tem desde o marmitex da obra, o EPI, a madeira, a lata de tinta, a graxa. Então, falando de construção contemporânea, não tem como, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, chamar a atenção que tem 30 anos nessa área. Eu não tenho uma foto para mostrar para vocês de um aterro de resíduo da construção civil devidamente segregado e operado. Ele é muito mais simples. Não tem geomembrana, não tem tratamento de chorume, não tem tratamento de gás. Mas por que não existe, então? Porque não tem resíduo segregado. Mistura esse resíduo perigoso, que é uma graxa, tinta, com EPI, que é um resíduo classe 2A ou 2B, com gesso, que nem é passivo de lançamento em aterro de resíduo. Então, tem muito o que fazer em se tratando de resíduo da construção civil. Vamos agora falar também de oportunidades. Eu vou dar meu estudo de caso, né? Fui estudante da USP, como vocês, fiz meu mestrado e acabei lá atrás, 1990, já pensando em meio ambiente, ninguém pensava nisso. A patente industrial, enquadrada para recuperação de áreas degradadas pela mineração, por meio da destinação final adequada de resíduos industriais da classe 2A e 2B. Eu pego resíduo recuperado e degradado,
dou um fim nobre resíduo, ainda ganho um dinheirinho para pagar nosso almoço, né? E aí está a patente. Bom, o que é uma patente? Poxa, todo mundo falava, Júlio, são 12 a 14 anos para ter uma patente. Mas você não pode desanimar. Fui lá, fiz, com a ajuda dos profissionais da minha empresa, protocolamos no NPI. E saiu uma portaria no Rio +20, e os 500 mil projetos enquadrados como verde seriam patenteados por 2 anos. O meu, com 1 ano e meio, com 19 meses, saiu a patente. Recuperação de área ambiental, etc. e tal. Isto é, não desista. Você tem sua ideia, vai lá e protocole. O que acontece com a patente? Que vantagem tem? Então, vamos lá. Como é que nasceu essa ideia? Como é que você pode ter a sua ideia? Eu moro no estado do Espírito Santo, que ele fatura 80% das rochas ornamentais que o Brasil exporta, em termos de faturamento. O Brasil é o 5º maior produtor mundial de rochas ornamentais. Tem noção da quantidade de resíduo que gera num estado pequenininho como o meu? Quase enterra o estado de tanto resíduo. Resíduo proveniente desses blocos de granito, que são serrados, precisa de água para resfriar as lâminas, umectar, para desdobrar. E aí, esses resíduos eram jogados dessa forma, em cima de lagoas, né? Tapando árvores. Isso me incomodava desde a época do mestrado, né? E aí eu pensei, eu vou para a Itália, lá em Massa e Carrara, que fazem em Verona, que pensam muito nessa área, eu vou para lá ver o que tem. Aí, terminou o mestrado, partiu Itália. E fui operar, consegui emprego lá para tratar efluente, aterro de resíduo numa empresa, como estagiário, não como engenheiro, que não era reconhecido lá. E aí eu vi esses grandes buracos lá em Verona. Em Verona não tem areia, não tem solo argiloso para fazer uma horta. Tem esse solo de aluvião, esses seixos rolados. E aí começaram a fazer areia disso daí, porque por questões ambientais não se pode extrair mais areia dos leitos do rio na Europa inteira. E aí tem que se pegar daqui para fazer areia, Brita 1, Brita 2, etc. E fica esse buracão aí. E aí, no centro de Verona, eu vendo os resíduos lá de Verona, do beneficiamento de rocha, fazendo uma célula de resíduo devidamente impermeabilizada, com os controles ambientais muito semelhantes aqui no Brasil, e no meio da cidade. Aí eu vi uma coisa diferente. Pô, isso não tem urubu, isso não tem mau cheiro, isso pode ser no meio da cidade. Ok, fica aquela ideia na cabeça. Voltei lá para o meu estado e comecei a pesquisar onde é que tinha esse resíduo. No norte do Espírito Santo. Essa setinha verde que vocês veem, sai daí metade do granito do Brasil inteiro. Ele é extraído aí, beneficiado, gerado esse resíduo todo. Além do mais, tinham poços de perfuração de petróleo na região também, com a mesma classificação ambiental. Aquela história, não me interessa se é granito, se é petróleo, tem que ter a mesma classificação ambiental segundo a NBR 2004. Beleza, então eu tenho que dar uma solução para esse resíduo. Só que é o seguinte, lá no Brasil não tinha uma legislação específica para esse tipo de resíduo. É um resíduo muito particular do Espírito Santo. Então, tive que levar, né, o órgão ambiental na Europa, Portugal, Espanha, onde eu conhecia, e como é que era a legislação lá? E trouxemos essa legislação para o Espírito Santo, simplificando o licenciamento ambiental, não tendo a necessidade dos chamados EIA-RIMA, aquele estudo de impacto ambiental, com audiência pública, simplificou. Com essa simplificação, a maioria das empresas de rocha do Espírito Santo hoje tem onde destinar corretamente. Eu vi esse buraco lá em Nova Venécia, uma cratera abandonada. Tá bom. O que ela é? Ela tem 80 mil metros cúbicos, cabem ali 200 mil toneladas de resíduo. Falei, dá para fazer um negócio igual a Verona aqui. Aí comecei a fazer o licenciamento. Topografia, nós lá embaixo medindo as paredes da célula. Por quê? Começamos a lançar resíduo de rocha. Aí achamos o resíduo do petróleo. Aí vinha aquela dúvida, é classe 2, tá? Não é oleoso, não é classe 1. Mas e se essa rocha tiver trinca? E se não tiver? E na dúvida, sabe o que nós vamos fazer? Vão impermeabilizar. Mas como se é rocha? Fomos no fornecedor de geotextos, de geomembrana, e aí, conversa vai, conversa vem, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse geotexto, que é um cobertor grossinho, que vai diminuir os efeitos de funcionamento na geomembrana. Olha o camarada no rapel ali, instalando o geotexto. Aí depois, vamos jogar a geomembrana lá de cima, aí nós estamos instalando. Já tinha lançamento de resíduo embaixo, impermeabilizado, com argila dentro da rocha. Aí fomos, caminhão chegando, e aí segue a célula totalmente enclausurada, né? Protegida, com resíduo caindo ali dentro. E aí, um grande pulo do gato que eu vi em Verona. Todo aterro você tem que tratar o chorume, né? Só que isso aqui não é chorume, isso aqui é inorgânico. Então, se eu pegar essa água e fizer a umectação dela, coleta essa água lá embaixo,
e faço a aspersão sobre a pilha de resíduo, eu vou ter a umidade ótima para melhor compactação, melhor estabilidade geotécnica e vou evitar emissões atmosféricas. E ainda não tenho que tratar chorume, né? E não vou jogar em lugar nenhum. Então, eu reuso essa água completamente. Esse pulo do gato é simples demais, mas ninguém tinha feito isso. Ninguém tinha pensado que no inorgânico você pode fazer a fertirrigação, ou desculpa, essa aspersão. O chorume orgânico não, porque você volatiliza NOx, SOx, e aí vem as chuvas ácidas. Então, o inorgânico dá. Então, tá bom, então vamos fazer. Aí vocês estão vendo a célula de longe sendo preenchida, parece pequeno, mas tudo é muito grande, são cerca de 10 mil metros quadrados de área, a parede no fundo tem 25 metros de altura, e entrarão aí 200 milhões de quilos de resíduos, né? Bom, estamos acabando já a célula. Então, à esquerda, no alto, o branquinho é o resíduo já, pegando a forma anterior que existia na rocha, e por cima lançando o solo argiloso, compactado, para fazer a impermeabilização desses resíduos. Em cima disso, nós jogamos a camada granular, e aí, em cima dela, um solo fofinho, digamos assim, para revegetar em cima disso daí. E aí você vê qual é o resultado final. À esquerda, em 2009, era um buraco. À direita, uma área recuperada. Recuperada, licenciada, com ISO 14001, com certificado de destinação final dos geradores, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dando um fim nobre a um resíduo que não tinha mais jeito para ele. Então, parece simples, mas é uma coisa legal. E essa coisa legal, a gente acompanha agora pelas imagens do Google, né? Olha lá, à esquerda mais alta, em 2008, aquela cratera. 2013 sendo preenchida, 2016 sendo preenchida, 2018. Em 10 anos, nós recuperamos uma área degradada, destinando ali 200 milhões de quilos de resíduo adequadamente. E aí começa o engenheiro, né? Só observando. Olha o talude como fica em pé. Isso significa estabilidade geotécnica. Então, dá para aplicar isso em outro local. Olha que pedra linda. Essa é a Pedra do Elefante, é o cartão postal da cidade de Nova Venécia, e a tromba do elefante, à direita embaixo, vejam que ela está machucada. Extraíram rocha dali na década de 60 e 70, né? Olha o tamanho do dano ambiental. São 85 metros de altura, 300 milhões de litros, 300 mil metros cúbicos de rocha saíram daí. E aquele sentimento de perda da população quando olha para a pedra e olha essa ferida aí, né? Aí nós começamos a pensar, pô, e se eu encher isso daqui com resíduo? Mas será que isso vai ficar em pé? Aí você começa a estudar. Bom, então eu tenho que fazer... Como é que eu vou encher isso aqui? Então eu tenho que fazer os estudos geotécnicos que comprovem estabilidade. Beleza, vai eu fazer doutorado para aprender essas coisas. Aí você simula, você vê os parâmetros, peso específico, coesão efetiva, ângulo de atrito do resíduo, simula a altura, peso específico, e aí estuda onde vai haver a ruptura. Se eu fizesse isso mais inclinado, pô, daria para botar mais resíduo, vou faturar mais, mas não vai ter estabilidade. Então, aí que entra a engenharia o tempo todo, conhecimento, não é simplesmente jogar no buraco. E aí, com isso, nós fizemos o desenho de como vai ser o conserto da ferida do pé do elefante. Então, esse aqui é um Photoshop, esse processo está em licenciamento ainda. Então, os resíduos enclausurados com a cortina tirantada, com ilhas de vegetação rupícola, igual o que tem em volta da rocha. Então, olha lá, não ficou igual o Papai do Céu, mas a gente tenta fazer alguma coisinha melhor. Resultado, terão ali 300 mil toneladas de resíduo destinado corretamente em uma área recuperada. Isso aí, gente, alguém falou, isso dá patente. Então, vamos embora trabalhar. E aí nós fizemos esse desenho, em que a gente diz como vai drenar embaixo, em cima, controlar a estabilidade, drenagem. E aí chegamos nessa patente verde. E daí? Que vantagem tem essa patente verde? Você tem maior credibilidade junto aos órgãos ambientais fiscalizadores, maior facilidade para obtenção de recursos junto aos financiadores, a aproximação com o meio acadêmico, instituições de pesquisa, que cada vez dá mais credibilidade a esse trabalho. E aí você vai buscando outras áreas. Então, a área 1, é que eu acabei de mostrar, a área 2, nós estamos vendo uma grande pedreira do satélite, onde se extrai rocha. Esse rapaz foi embargado, não tinha como mais tirar, aí nós entramos com a medida de compensação. Olha só, enquanto ele extrai, ele nos ajuda a recuperar. Aí eu uso a estrutura dele, a balança, a máquina dele, e vou lançando os resíduos nesse cantinho esquerdo aí, e já estou recuperando o dano ambiental. Então, é mais um ganho agora para a mineração. Ela consegue licenciar aquilo que não era licenciado,
porque agora ela já recupera simultaneamente a sua atividade, né? Então, como era essa área em 2015, a direita agora em julho desse ano, eu ali dá para você ver a altura de um talude, né? São 50 metros de altura no total, ali deve ter 3 metros somente. E aqui a evolução no Google também, à esquerda, 2008, 2016, 2019, 2020. Mais uns 3 ou 4 anos nós vamos chegar na morfologia ideal. Voando agora para a Serra, perto do aeroporto de Vitória, está aí uma grande pedreira, e aí a célula já pronta, os resíduos sendo lançados, resíduos aqui somente de rochas ornamentais, onde fica um grande polo perto do aeroporto de Vitória. Vocês estão vendo? Mas aí engenheiro é o bicho que não para de pensar, né? Só buscando oportunidade. Aí comecei a ver, em Vitória tem muitos resíduos de siderurgia, que não se sabe o que fazer. Para cada 1.000 quilos de aço, gera-se 1.500 quilos de resíduo. Parte desses retornam ao processo industrial após reciclagem, parte não tem jeito, são chamados rejeitos. E aí nós fomos atrás, classificamos esse resíduo e estamos recebendo ele também. Então já estamos aí com 3 resíduos, né? Recebendo e recuperando áreas degradadas. Está aí os resíduos. E é importante colocar isso aqui. O gerador, gente, ele paga para jogar aí. Não estou fazendo caridade, não. Quando ele paga, ele está destinando o resíduo corretamente, atendendo a legislação. Ao mesmo tempo, estamos recuperando a área degradada, gerando impostos. E isso, esses 4 locais que vocês estão vendo aí, foram licenciados de APA, Área de Proteção Ambiental, né? Mas como que conseguiu? Porque não é um aterro de resíduo. É um processo de recuperação ambiental. Um apelido bonito, mas é mesmo. Com todos os controles ambientais, nós estamos entrando numa APA, recuperando aquilo dali e gerando impostos e compensações ambientais a serem aplicadas dentro dessas próprias APAs. Então, é uma ideia bacaninha. Eu gosto muito desse trabalho que a gente faz. O menino sonhador da USP aí, que acabou com cabelo branco chegando onde gostaria de chegar, e tem muito trabalho pela frente. E eu gostaria só de finalizar a minha apresentação dizendo que nós temos muito a fazer e a descobrir. E aí, gosto muito dessa frase de nada mais, nada menos que o Einstein, em que ele diz que o homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Então, galera, mãos à obra, nós temos muito o que fazer para contribuir com o meio ambiente, com as construções contemporâneas. Ok? Muito obrigado pela atenção. Dou a vez agora, Jéssica. Obrigada, Júlio. Muito lindo, assim, ver a transformação ali na foto e o quão isso é importante, ainda mais nos dias de hoje. Assim, sempre foi, mas é lindo ver que cada vez mais as pessoas estão se preocupando com o meio ambiente. Agradeço mais uma vez. Passo a palavra agora para o Hélio Olga, mais um dos nossos convidados, que trabalha também com sustentabilidade e vai falar um pouquinho para vocês da atuação dele. Lembrando que mandem as perguntas pelo Slido ou pelos comentários que a gente vai responder, pessoal. Vocês estão vendo a imagem? Sim, estamos vendo. Tudo certo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a madeira, e a frase que está aí na primeira tela, na primeira slide, já é um pouco revelador do que eu vou tentar mostrar, né? Se o século XX foi o século do concreto, século XIX, XX, enfim, século XIX mais o aço, o século XXI vai ser o século da madeira. E por que isso, né? Bom, agora eu vou... Sim, por que isso acontece, né? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, esse gráfico é tirado de um livro francês, então pode ter alguma imprecisão em termos de medida, mas o que vocês estão vendo em vermelho são as emissões de CO2 por quilo de material, né? Então, você vai lá, tijolo, cimento, tal, uma chapa de aço galvanizado é recordista, mas, enfim, todos os principais insumos da construção civil são emissores de CO2. 40% da emissão de CO2 é oriunda da construção civil. Esse valor também é aproximado, uns falam 45%, mas, enfim. No mínimo, uns 40% das emissões de CO2 são oriundas da atividade de construção civil. E dos materiais de construção,
o único que sequestra carbono é a madeira, ou seja, a madeira, ela na verdade é um material produzido com energia solar. E o efeito colateral da produção do material, né, ela é produzido pela fotossíntese, né, que é você transforma CO2 e água num composto orgânico. E o efeito colateral da produção desse material é sequestrar carbono, ou seja, você fixa o CO2 dentro de um composto orgânico, e se esse composto orgânico foi aplicado a uma construção civil, uma obra que pode durar 100 anos, a gente faz o que a gente chama de sequestro de carbono no ciclo longo. Ou seja, a mistura de materiais, aço, cimento e madeira, podem permitir que a gente construa um prédio zero carbono. Então, é evidente que não se faz prédio só com madeira, ninguém tem essa pretensão. Todo prédio tem uma fundação em concreto, às vezes o núcleo rígido em concreto, enfim. O concreto é um baita material, o aço é um material importante. A vantagem quando você faz um prédio misto ou com uso intensivo de madeira é que você consegue zerar as emissões de carbono. Você consegue fazer um prédio zero carbono, e isso seria, se a gente conseguisse fazer a construção civil ser zero carbono, a gente reduziria 40% das emissões. E aqui dá para vocês entenderem melhor as vantagens, né? Vamos dizer, em azul está o peso, imaginando um pilar de 3 metros com a mesma carga, tá? A quantidade de material necessário para fabricar esse pilar, né? Quanto pesaria cada pilar desse? Então, a gente vê aí que a madeira e o aço mais ou menos se equivalem, e o concreto armado, 300 quilos. Ou seja, o transporte desse material já é 5 vezes mais caro, vamos dizer, com mais, vamos dizer, um peso maior em emissão de CO2 do que a madeira ou o aço. Em compensação, a energia necessária para você produzir esse material, né, são 60 kWh para produzir esse pilar, 60 kWh no caso da madeira, né, e daí a gente já vai quase 600 no aço e 220, 230 no caso do concreto armado. Ou seja, o que a gente está vendo nisso aí? A gente está vendo que as vantagens da madeira, elas são duas. Não só ela tira CO2 da atmosfera na produção, como o transporte dela é muito melhor, porque ela tem um desempenho estrutural em relação ao peso próprio muito melhor que os outros materiais. A gente tem ideia, às vezes, que a madeira é um material frágil, mas se a gente dividir a capacidade de tração da madeira pela densidade, ela é mais resistente que o aço. Ou seja, se a gente levar em consideração, por ser um material com fibras, né, ela tem um desempenho mecânico muito bom em relação à densidade. E, portanto, o transporte dela é muito mais tranquilo. Bom, a outra dúvida sobre madeira é a questão do incêndio, né? Essa foto aí é uma foto clássica, uma foto do incêndio dos Estados Unidos, em que a viga de madeira fica intacta, vamos dizer, intacta não, mas ela fica ainda funcionando como viga e o aço escoa. Na foto de baixo aqui, vocês veem por que isso, né? Na medida que começa o incêndio, a madeira é um material combustível que, no entanto, tem um desempenho em incêndio melhor que o aço. O aço não pega fogo, mas escoa. A madeira pega fogo, cria uma camada de carvão, que é uma proteção natural, e dentro continua tendo madeira, ou seja, ela só vai cair quando toda essa madeira, ou grande parte dessa madeira, for consumida. Como é que se dimensiona construções de madeira em relação a incêndio? Um carregamento típico de incêndio, né, o carregamento padrão, a gente coloca material a mais que permita que depois de 1 hora, meia hora, 2 horas de incêndio, a estrutura ainda esteja em pé. Ou seja, não vamos perder a estrutura, mas é o tempo suficiente para fazer a evacuação do prédio e evitar as mortes, que é o objetivo principal no caso de incêndio. Tá? Bom, hoje o que a gente tem visto cada vez mais é o uso da madeira não só como estrutura, mas como vedação. Então, aqui é um exemplo de uma obra que tem as fundações, né? Você pode ver aqui as fundações são concreto, normal, aqui no caso é uma sapata, enfim, não é essa parte que é mais importante. Em cima nós temos uma caixa de madeira, ela todinha em madeira. E com isso, por exemplo, se você fizer o balanço aqui nós temos sequestro de carbono, ou seja, ela tem um balanço ambiental favorável. Tá? A outra questão importante é a questão da durabilidade. Como é que a gente faz a ancoragem dessa estrutura? Você não pode enterrar a madeira dentro da fundação.
Então, a gente sempre usa, por isso que eu digo, não tem uma construção só em madeira, ela é sempre madeira, aço e concreto. Então, aqui são os aparelhos de apoio, que são em aço galvanizado, né, que é um material caro. E aqui vocês veem a fundação, ou seja, nós temos lá uma fundação mineral, uma transição metálica, e daí a madeira começa daí para cima, né? E é interessante ver na foto seguinte, vamos dizer, como nós, né, em geral, os profissionais da área, tanto os arquitetos como engenheiros, aí no caso foi um paisagista, temos pouco conhecimento sobre o material, ou seja, se a gente faz uma fundação exatamente desse jeito, para isolar a madeira da fundação, o paisagista resolveu fazer isso aqui, ó. O que acontece? Se você todo dia molhar essa vegetação aqui, você vai apodrecer o pé do pilar. Tá? Aqui em cima é um vidro, tá? Isso aqui não está exposto ao tempo. Então, como é que você garante a durabilidade da estrutura de madeira? Que é uma coisa que todo mundo pergunta. Isolando da água. A água é nosso maior adversário. Agora, se a gente isola da água e depois põe uma planta, aí realmente a situação fica mais difícil. A outra dúvida, no caso do laminado colado, que é o material que a gente trabalha atualmente, é a questão do chamado deserto verde, né? Ou seja, as plantações muito extensas de eucalipto, que seria um problema ambiental, de certa forma, né? Então, isso é a foto de uma plantação de eucalipto consorciada com uma plantação de milho. Nos primeiros anos você consegue fazer isso. Com o gado também, aí já é uma floresta mais adiantada. Então, o que acontece? O problema da madeira, e todo mundo me pergunta, mas não é ruim para o meio ambiente? Não. Usar madeira é bom para o meio ambiente. As árvores, elas nascem, crescem e morrem. E quando você faz uma colheita de madeira, você não está fazendo uma interferência danosa ao meio ambiente. Tanto no manejo sustentável de florestas nativas, quanto em florestas plantadas, você precisa ter um bom processo florestal, ou seja, qual é a exigência que a gente tem que fazer em relação ao material do ponto de vista ambiental? Que ele siga as normas, que eles tenham uma certificação. Você pode ter um eucalipto danoso para o meio ambiente e uma madeira nativa não plantada, que não seja danosa ao meio ambiente. Tá? Aí é uma sequência, numa foto, de como é que funciona a exploração. Aqui é uma exploração pequena, baseado em... Isso aqui é em Santa Catarina, num fornecedor nosso. Ele se baseia em pequenos produtores, né, em pequenas propriedades agrícolas, que a pessoa sempre tem alguma pequena mata de eucalipto. Então, aqui a floresta, né, buscando as toras, transportando, parte de estufa, né, serraria, estufa e preparo do material. Isso é só para vocês terem uma ideia de como é que é o processo. Evidente, o processo seria longo explicar, mas é importante isso, vamos dizer, que você tenha um cuidado na hora de comprar madeira de quem você está comprando e ver qual é o processo. Vamos dizer, não basta ser madeira plantada. Às vezes as pessoas falam, mas essa madeira de eucalipto não tem problema. Não, você pode ter problema ambiental. Aqui eu vou mostrar o processo nosso, né? Como é que se faz a madeira laminada colada, que é hoje a matéria-prima que a gente mais usa, tá? Então, esse material chega como está aí, madeira já serrada, seca em estufa, 12%. A primeira operação é o finger joint, que é uma emenda longitudinal. Esse zigue-zague é para aumentar a área de contato, para facilitar a colagem, né? A seguir é feita a prensagem dos fingers, então a gente faz uma peça como se fosse um espaguete, assim, ela tem o comprimento que a gente quiser. Eu já vi vigas dessas de 45 metros, não aqui no Brasil, a gente faz vigas até 20 metros, não passa disso, tá? Então, esse material é colado, depois que ele é colado, ele passa nessa máquina, que é uma 4 faces, a primeira colagem é longitudinal, né? Aqui já é a aplicação de cola na lamela, e ela vai para a prensa, tá? Essa prensa é a prensa hidráulica, ela tem 16 metros de comprimento por 1,20 m de altura. Então, aí as vigas retas todas são produzidas nessa prensa, tá? Após esse processo, a gente tem lá um paralelogramo que a gente brinca que é quase perfeito, que para madeira é uma surpresa. Ela vai entrar numa máquina de comando numérico, uma CNC, que faz toda a parte de usinagem. Então, essa aqui é uma tela do programa de usinagem, é um programa que chama CADWork, que é um programa de desenho, como se fosse um AutoCAD, mas que extrai os dados do desenho que a gente faz e transmite para a máquina de comando numérico, né? Então, aí vocês vão ter uma ideia. Então, o que é, na verdade, essa máquina? Ela é uma série de máquinas de madeira normal, tupias, fresas, sabre, enfim, tudo que tem numa marcenaria, carpintaria normal,
com comando numérico. Então, o primeiro corte que ela faz, ela determina o sistema de coordenada, ela trabalha por coordenadas, não é um sistema muito sofisticado, assim, e ela consegue fazer qualquer tipo de usinagem. Então, aqui vocês estão vendo espigas, rasgos, enfim, todo o nosso processo hoje é feito automaticamente dentro da CNC. A seguir, o material embalado, né? E aqui vocês já estão vendo ele embalado. Antes da embalagem é feito um tratamento, que é... Bom, agora é viga curva, deixa eu voltar aqui. Antes dessa embalagem aqui é feito um tratamento superficial, que é fungicida e inseticida, porque a madeira tem uma densidade alta, ela não consegue ser integralmente tratada, é só a superfície que é tratada. E aqui é como são feitas as vigas curvas, tá? As vigas curvas são feitas em uma prensa de solo. Aqui vocês estão vendo, é uma curva bem suave, né? E aí a parte de... lá na outra prensa é uma prensa hidráulica. Aqui a gente faz com um parafuso, aqui vocês estão vendo aqui, ó. Isso é feito com um martelete pneumático e para ferir a pressão é 10 kg por centímetro quadrado. A gente usa um torquímetro. Então, na verdade, a gente sai do meio da peça aqui e vai duas equipes com parafusadeira e torquímetro para as duas pontas, tá? Essa pista tem 21 metros de comprimento. E aí um exemplo de uma viga curva com um pilar de seção variável, né? Qual é a vantagem? Bom, as vantagens de laminado colado são inúmeras, mas para a arquitetura, o mais notável é que a gente consegue fazer formas que, numa peça de madeira maciça, são impossíveis, né? Vocês imaginem, uma árvore, ela é alguma coisa, não é um cilindro, ela é cônica, ela tem um buraco no meio que é a medula, ela não é redonda, ela é oval. Então, para você tirar uma peça de grande dimensão, nem que a árvore seja gigante, existem árvores gigantes, você consegue fazer. Na medida que você vai colando pequenos elementos, você tem uma utilização muito melhor do material, você perde muito pouca matéria-prima, né? E consegue ter essas formas. Então, vamos dizer, você começa a ter a mesma liberdade, o arquiteto tem a mesma liberdade formal que ele tem no aço e no concreto. É possível fazer vigas em S, né? Essa viga aqui é uma viga em S. Vigas de seção variável. Aqui é uma obra que tem 12 metros de balanço, uma viga biapoiada com balanço de 12 metros, que em madeira, sem o laminado colado, seria quase impensável, né? E aqui já é o processo de montagem, né? O que é interessante, qualquer sistema pré-moldado é assim, aço, concreto pré-moldado também, mas no caso da madeira especial, porque é um material muito leve, né? E a montagem é muito rápida. Então, aqui nós já estamos avançando com isso aqui. Essa aqui é uma obra da Fundação Bradesco, nós já estamos com a estrutura indo na frente aqui. A seguir vem a cobertura e depois tem a parte de alvenaria. Aqui eles até já estão começando a alvenaria. Qual é a vantagem? Essa obra é uma obra em Tocantins, é uma obra com 26 mil metros quadrados, foi feita em 8 meses, e lá é uma região que você tem um calor infernal e chuva infernal, e você tem uma seca infernal com calor infernal. Ou seja, o fato de você conseguir cobrir a obra logo de cara melhora muito a velocidade e a própria condição de trabalho, né? Então, aqui essa foto geral dá para vocês verem. Então, ó, nós estamos chegando aqui já com a estrutura. Aqui nós já temos quase 50% da obra coberta e embaixo está vindo a alvenaria. E aí a obra pronta. Então, essa obra, em termos de área, é a maior estrutura de madeira no Brasil em termos de área. Essa obra são 1.000 cúbicos de madeira, são 2 prédios iguais, 500 cúbicos cada prédio. Aí dá para vocês terem uma ideia já do aspecto final. Por que se optou em madeira? Isso aqui é uma escola da Fundação Bradesco. Aqui é o alojamento dos estudantes. Essa obra é em Formoso do Araguaia, perto do Rio Javaé. Ela faz divisa, a área da fundação faz divisa com o Rio Javaé, perto da Ilha do Bananal. A usina de concreto mais próxima aqui está a mais de 100 quilômetros, né? Então, por que se optou por madeira? Porque ela é leve, é fácil de transportar, é rápido, é limpo, tem a questão ambiental. Esse prédio tem toda uma preocupação ambiental. Esses tijolos são feitos de solo cimento, usando a terra da própria área para evitar o transporte, ou seja, teve toda uma questão de discutir a logística de uma obra distante, né, que
A única coisa que realmente veio de fora foi o concreto das fundações, e mesmo assim tinha que pôr gelo no concreto, porque rodava 100 quilômetros, enfim, uma situação complicada. E aí já são os aspectos finais da obra. Notar esbelteios do pilar, né? Esse pilar tem 8 metros de altura, então ele é um pilar de seção variável para evitar problema de flambagem, né? E é um pilar muito esbelto. Aqui já é o aspecto interno, o prédio tem uns jardins internos, e aqui é importante ver algumas coisas. Ó, pilar nunca entra dentro da fundação, o pilar sempre está afastado para evitar apodrecimento, a telha passa em relação à madeira. Então, como você garante a durabilidade de uma estrutura de madeira no projeto? Ou seja, afastado do chão e protegido. A imagem que a gente usa é o seguinte: você vai para a chuva, se você tiver de capa e sem galocha, você vai ficar doente. Se você tiver de galocha sem capa, então a estrutura de madeira ela precisa ter uma galocha e uma capa. Protegeu da chuva, acabou o problema. A gente não pensa em durabilidade de estrutura de madeira pensando em norma, em legislação, em norma de desempenho. A gente pensa que tem que fazer uma estrutura que vai durar para sempre, ou seja, para sempre dentro da escala humana, né? Mas, enfim, existem construções de madeira com mais de 500 anos, entendeu? Então, é possível, sim, pensar num prédio de madeira que dure, entre aspas, para sempre. Tá? Isso é importante na decisão de projeto. Outra questão importante, já que ligando um pouco com a conferência do Júlio, destinação final. A gente sempre avalia a questão ambiental do material e sempre a destinação final fica meio esquecida, porque a vida útil dos prédios é grande e tal. Então, a destinação final de um eucalipto como esse, tratado com supermetrina, ou seja, eu não tenho CCA nem CCB, eu não tenho metal pesado nisso. Se eu tivesse metal pesado, eu teria que levar para uma cimenteira. Nesse caso, a destinação final desse material é livre. Eu posso queimar, eu posso reusinar. A supermetrina é um material que existe na natureza. Na verdade, a gente usa uma forma sintética disso, né? Óbvio que não é tudo, é uma composição química que é baseado num inseticida natural. Então, é um impacto ambiental muito baixo. A destinação final não é absolutamente livre. Tem cola, tem verniz, tem uma série de coisas, mas é um impacto. Imaginando que esse prédio não dure para sempre, o impacto ambiental da reciclagem ou até da incineração do material é tranquilo. Então, já é o aspecto da escola. Eu estou me concentrando na escola, porque como o nosso tempo não é muito grande, então aí dá para vocês verem um aspecto final, é uma construção muito austera, mas ao mesmo tempo muito bonita, né? Então, é um cimentado queimado no térreo, e o resto é estrutura de madeira, uma telha de aço sanduíche. Nós temos aqui, acho, 40 milímetros de poliuretano entre as camadas, né? Porque aí realmente é quente. É o aspecto já da escada, um aspecto noturno. E é isso. Eu espero que nesse tempo a gente tenha conseguido dar uma introdução aí em relação ao uso da madeira e espero que eu não me apresentei muito, mas eu sou formado na Escola Politécnica em 1978, ou seja, no século passado, e não tive o curso de madeira dentro da Poli, e acredito que até hoje não tenha, e é uma pena que a Poli não tenha ainda não tem. feito, enfim. Uhum. Eu acho que o que tem de madeira na Poli é uma palestra que eu vou fazer Sim, na cadeira de materiais uma vez por ano. Eu acho que é isso. É isso, Ou seja, exatamente. uma escola de engenharia importante como a nossa está ignorando o material de construção do século XXI. Quer dizer, edifícios altos, eu não comentei isso, mas hoje tem um prédio na Noruega de 22 andares em madeira, tem um projeto no Japão de 40 andares, ou seja, os edifícios altos em madeira são uma realidade fora do Brasil e vão ser uma realidade em pouco tempo no Brasil, e a gente não tem engenheiros e arquitetos que tenham conhecimento sobre o material. Então, hoje, com essa facilidade de internet, a maioria dos estudantes vai buscar informação em outros países e tal, mas aqui o nosso ensino ainda é muito
deficiente, por isso eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar Uhum. falando com os alunos da Poli. Eu sou um frequentador aí da escola, até pelas minhas ligações com a escola, e todo ano eu estou por aí. E Uhum. obrigado a vocês pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, é muito lindo ver o trabalho também. E aí é uma das missões da CETEC, né? Fortalecer essa ponte entre o que está acontecendo e aquilo que a academia acaba não trazendo ainda para a gente. Agradeço mais uma vez, Hélio. É um prazer. No final também vou trazer as perguntas, a gente já tem bastante. E agora, então, eu queria dar a voz ao Antônio Macedo, que trabalha também com sustentabilidade, é referência também na Inovatec. Tudo bem. Obrigado pelo convite, Jéssica, a equipe toda da semana de temática na Engenharia Civil da Poli. Muito legal, prazer estar aqui. Parabéns aos colegas palestrantes, Júlio, Hélio, muito legais as contribuições. Acho que foi conveniente entrar por último, porque daí eu consigo dar um fechamento, acho que legal, na medida em que o meu tema, eu sou arquiteto de formação, na Federal da Bahia, também estudei na USP, na eficiência energética, no Instituto de Eletrotécnica e Energia, programa interanidades, envolvendo a Poli, a FAO, Física e o próprio IE. E também estudei na Espanha, Madrid, assuntos relacionados à construção sustentável, né, com foco em arquitetura bioclimática. Então, e quando se fala em arquitetura bioclimática, nós estamos falando de integração direta, inclusive física, com o meio natural construído. Então, o uso de soluções como o uso de madeira, por exemplo, como o Hélio comentou muito bem. E surgiram já bastante dúvidas aqui, o pessoal está interagindo bastante, sim. E não vai ter mais acesso a elas agora? Tá, não, a gente tem sim, porque oi, gente. Houveram aí pequenos problemas técnicos, a gente voltou para a continuação aqui com o Antônio. Desculpa, infelizmente não está sob o nosso alcance alguns problemas, mas voltamos aí para a palestra. Legal. Obrigado, Jéssica. Obrigado também ao suporte aí do Minoro. Gente, vocês conseguem ver a minha tela aí? Eu vi bem também? Tá bem. Bom, na consultoria, o nosso trabalho na consultoria para a construção sustentável não é um trabalho de fornecimento de produtos, a gente não produz equipamentos, sistemas, máquinas ou quaisquer outras possibilidades de aplicação direta em hardware, mas trabalhamos com software, ou seja, com inteligência, com experiência, com compartilhamento de informações que são úteis para a promoção do desenvolvimento sustentável, e isso vai um pouco além da própria construção sustentável, na medida em que a gente também contribui para estratégias das empresas, nos seus comprometimentos em relação à promoção de ações para o desenvolvimento sustentável, para a construção sustentável em especial. Nossa empresa está em vários estados, vários clientes pelo país, e com foco basicamente na consultoria para sustentabilidade em empreendimentos, ok? E na consultoria estratégica para empresas. Então, aí há vários serviços, não preciso detalhar agora, porque eu vou citar vários exemplos aí, a gente vai ilustrando com os diversos conceitos com aplicações. O objetivo, como eu disse, são ações para a promoção do desenvolvimento sustentável. O conceito que está por trás disso, está na base disso, está estabelecido pela ONU, é o atendimento às necessidades das demandas humanas atuais, sem comprometer a capacidade do planeta de também manter a capacidade de atender às demandas das gerações futuras. E aí entra uma questão que é importante se considerar, que é o seguinte: que demandas são essas? As demandas hoje continuam crescentes, são reais de crescimento exponencial, e já se considera que extrapolou, as demandas da humanidade hoje já extrapolam a capacidade do planeta de manter a continuidade desse abastecimento nos próximos anos. Então, assim, nós deveríamos regredir
os níveis de consumo em escala global, para que nós consigamos garantir continuidade da possibilidade de abastecimento dessas demandas. Então, cabe a revisão de conceitos. Nós realmente precisamos de tudo que nós consumimos? Eu acho que assim, essa experiência radical pela qual estamos ainda passando aí da pandemia, essa vivência na pele, no dia a dia de todos, trouxe revisões de vários conceitos. E um deles, importante, eu acho, é do consumo, do repensar o que se precisa para realmente se viver, né, bem, com qualidade. Você precisa de tanta coisa, precisa de carro, você precisa de restaurantes, você precisa, claro que precisa comer, etc. Mas será que a gente precisa de toda essa estrutura, não é? E, fundamentalmente, os edifícios estão adequados, eles suportam as nossas demandas adequadamente. Quer dizer, então temos que considerar que a sustentabilidade tem que ser avaliada necessariamente por vários espectros. Não se pode pensar apenas na questão ambiental, isoladamente, ou sequer também devemos considerar a questão econômica de forma isolada, tem tampouco a social. Então é preciso que nós integremos as demandas e os objetivos e também tracemos metas alcançáveis, atingíveis, para que se consiga, então, um equilíbrio razoável. E, a rigor, na verdade, estamos longe ainda desse equilíbrio razoável, mas há ações iniciativas diversas pelo mundo que mostram caminhos que são metas atingíveis e caminhos percorríveis que a gente ajuda os nossos clientes a traçarem, a percorrerem, através das promoções de ações para a construção sustentável que visa atingir esse triangulinho do meio aí, o equilíbrio entre os objetivos econômicos com os impactos ambientais e as demandas sociais. É claro que, e aí eu preciso dizer que, talvez aqui os colegas da assistência que são da área ambiental possam discordar, mas fiquem à vontade para isso, se for o caso. Mas eu preciso dizer que razões ambientais são fundamentais, são importantes, motivações ambientais que estão na base dos conceitos que nós estamos falando aqui, elas, por si só, não justificam, não motivam ações reais. Investimentos não são realizados apenas por motivações ambientais, por mais importantes que elas sejam. Elas são realizadas por razões econômicas. Isso é um fato. As coisas são motivadas, as tomadas de decisão são motivadas por razões econômicas. O Júlio comentou bem, por exemplo, a importância que ele deu, mais de uma vez ele citou que os aterros são financiados pelos próprios depositantes lá dos resíduos. Ele reforçou várias vezes essa questão, porque de fato é necessário que seja deixado claro que ações ambientais, mais uma vez digo, são necessárias, elas se justificam apenas se vierem atreladas a benefícios, resultados econômicos. Então, a gente fala de questões ambientais para a construção sustentável, para a construção, porque de fato é relevante, os impactos são tremendos. O Hélio comentou também, nós emitimos a parcela significativa de todo o CO2 que o planeta, que a atmosfera recebe, por ação antrópica, né, por ação da nossa ação. Mas também há impactos aí em relação ao uso de água, né, ao uso de energia, a geração de resíduos diretos ali, como o Júlio também comentou muito bem, a emissão de partículas, ou seja, há impactos muito amplos e de ampla capilaridade também, numa cadeia enorme de fornecedores, tá certo? Então, existe quando se faz um estudo de análise do ciclo de vida de uma construção, você tem que fazer, quando você traz de volta, né, o traço da cadeia, da origem dos produtos, dos insumos, o percurso que eles fazem, da extração, a transporte, produção, comercialização, aí você vai para a implantação, aí vai para a operação, manutenção, reposição, reparo, desuso, e aí você tenta fechar esse ciclo de volta para dar origem a um novo ciclo, com um novo insumo a partir do desuso de um ciclo, você dá início a outro. Quando você pensa nesse ciclo, você não pode pensar num fato isolado. A construção, e eu faço um meia-culpa aqui, colegas arquitetos, comumente, ainda hoje,
pensam no projeto, uma vez entregue, ele é resolvido, passa, vira a página, vamos para o próximo, o cara esquece que aquilo vai ficar construído ali por décadas e que vai permanecer operando e consumindo e gerando resíduo por décadas, e isso tem um impacto tremendo, e a decisão do projeto naquele momento, desde o traço inicial, é fundamental para dimensionar o tamanho desse impacto lá na frente. A opção pelo sistema construtivo, a opção pela implantação, pela orientação, pelo controle da radiação solar, tudo isso impacta diretamente na operação, na manutenção. Então, a arquitetura sustentável, a construção sustentável não se faz em 2D, não se faz em 3D apenas, se faz em 4D. Se faz em 4D porque eu acrescento aí a dimensão tempo. Você tem que pensar no tridimensional, no tempo. E isso se leva em consideração não só o tempo, vida útil do empreendimento em si, mas também as pessoas que lá habitam, porque elas também envelhecem, porque elas também mudam de modos de vida, porque elas também mudam, as famílias mudam, as demandas mudam, o poder econômico muda, as condições sociais mudam, filhos saem, voltam, novos vêm, mudam. As demandas, elas não podem ser, a solução nunca é estática, a melhor solução é sempre dinâmica. Então, você tem que pensar no prazo, o 4D é a solução. Então, a construção sustentável, está aí, eu antecipo já alguns benefícios, aos quais vamos referir com mais detalhe na frente. A gente tem que pensar em construção sustentável porque ela, de fato, consome menos energia, de fato, usa menos água, de fato, gera menos resíduo, e quando gera, o faz de maneira segregada. Então, quando você comentou sobre as caçambas, por exemplo, lá, eu quando vejo caçamba em porta de obra, e às vezes são várias caçambas na mesma obra, e todo dia os caras estão enchendo caçamba de resíduo na obra, eu falo, cara, isso é um atestado de incompetência. O sujeito que tem, ele está jogando dinheiro fora, ele está provavelmente tendo muito retrabalho naquela obra, ele não planejou direito, ele escolheu o material mais barato, mais simples, um processo construtivo que gera mais resíduo, provavelmente manual, praticamente artesanal, alvenaria de bloco cerâmico, um processo de construção artesanal, você concorda? Então, assim, há métodos muito mais eficientes de se utilizar materiais, escolhas muito mais inteligentes, do ponto de vista da análise do tripé, tá certo? E o cara foca no econômico, esquece do ambiental, esquece do social, esquece do operacional, esquece da vida útil, despreza, não esquece, ele despreza, na verdade ele não ignora, ele só prefere desprezar. Então, isso que a gente não pode, a construção sustentável não pode desprezar essas coisas. E aí entra uma outra questão, que a qual também vamos aprofundar mais uma frente, que é a questão de promover espaços mais saudáveis e confortáveis para as pessoas, porque, afinal de contas, os empreendimentos só fazem sentido porque as pessoas estão lá dentro. E neles nós passamos a maior parte das nossas vidas, hoje em dia mais que nunca, né? Então, promover a qualidade dos ambientes construídos é também importante para as pessoas se sentirem bem e também produzirem mais e realizarem suas atividades com satisfação. Então, quando se fala em construção sustentável, por que construir de maneira sustentável? O porquê? Porque faz sentido, porque os impactos são muito fortes, porque a gente pode fazer melhor e porque os resultados dessas ações vão trazer outros benefícios realmente relevantes. Quando se fala em redução do consumo de energia em 50%, quando se fala em geração de resíduo reduzida em 70%, 80%, 90%, 100%, redução de resíduo, pessoal, na construção a meta deveria ser zero, a redução deveria ser 100%, a geração deveria ser zero. Existem políticas zero waste, existem certificações zero waste, certo? A gente deveria promover, o Hélio comentou sobre zero carbon, já há, inclusive Hélio, colegas demais da assistência, já há indicações na comunidade europeia de legislação que proibirá, que já obriga empreendimentos para construção de habitação, para casas e edifícios residenciais, que sejam carbono zero, neutros em carbono, até 2050. E eles terão que ser, antes disso, zero energy, zero water em 2030. Ou seja, já daqui a 10 anos, eles terão que ser autônomos em água e energia. E em 2050, zero em emissão de carbono. Claro, zero em emissão, a gente tem que deixar claro que o Júlio comentou também, perdão, o Hélio comentou, a gente está falando de compensação, né? Você tem emissões, sempre não vai deixar de ter, você precisa ter são compensações para buscar neutralizar essas emissões, certo? Então, quando nós falamos em reduções dessa ordem de grandeza, nós estamos falando de volume gigantesco de recursos não gastos, de economias, né, certo? Que acabam por justificar os investimentos que são necessários para se garantir esses resultados, ok?
E aí, quando se fala em legislação, que obriga a redução, que estimule, né, as reduções de consumos, as reduções de geração de resíduos, redução de emissões de CO2. Então, quando se tem legislação, você tem que cumprir forçosamente. Mas, por enquanto, no Brasil, a gente ainda não tem. No Brasil, nós estamos meio atrasados em relação embora haja iniciativas, não são poucas, há várias, na verdade, iniciativas ainda tímidas, ainda não há uma iniciativa macro, digamos assim, de âmbito federal, que oriente ou que obrigue que as construções novas atinjam um determinado desempenho energético, ambiental, ou do ponto de vista da sua operação, manutenção, considerando as questões de sustentabilidade. Há iniciativas, como eu disse, tímidas. Há ações para estimular a CONAMA 307, por exemplo, lá de 2012, trata da geração de resíduos, controle dos planos de gestão de resíduos sólidos da construção, os PGRCCs. Legal, importante. Há outras ações, iniciativas municipais em várias cidades pelo país que estimulam também a construção sustentável, o uso de energia solar, energia de reuso de água, de chuva, telhados verdes. Em algumas cidades há estímulos para isso. Mas, como eu disse, são ações pontuais e ainda tímidas, no meu ver. Então, quando nós trabalhamos a construção sustentável de maneira consistente, integrada, planejada, os resultados são muito bons. Porque você tem a justificativa econômica, você tem benefícios em redução de consumo, você tem redução de custo operacional, você tem redução de taxas economiais, por exemplo, que é um argumento de vendas, você tem benefícios ambientais, você tem instrumentos de marketing para você promover isso do ponto de vista da comunicação com o público, o consumidor. Então, os empreendimentos se valorizam, tá certo? Você agrega produtividade, você tem benefícios reais para as pessoas que estão lá dentro, tá? Nos ambientes escolares, e há estatísticas comprovando essas informações que vocês estão vendo aí na tela, principalmente nos Estados Unidos, há muitos dados a respeito. Então, já se sabe hoje em dia que escolas sustentáveis promovem rendimentos acadêmicos melhores. Hospitais sustentáveis promovem tempos de internação menores, porque as pessoas se recuperam mais rapidamente, porque os ambientes são melhores. Nos escritórios, nós temos aumento de produtividade. Na indústria, aumento de produção. No comércio, aumento de vendas por metro quadrado. Tudo isso é comprovado já, não são especulações, decorrentes do fato de que as pessoas nesses ambientes ficam mais felizes, mais satisfeitas, permanecem mais tempo, se sentem mais dispostas a se relacionar com as outras, comprar mais, produzir mais, etc. Então, quando nós falamos de sustentabilidade na construção, nós estamos falando de ecoeficiência, estamos falando de gestão de risco, prevenção de risco, estamos falando de oportunidades de negócio. Vocês que estão chegando no mercado, têm que considerar que não dá mais para fazer como se fez, como sempre se fez. A gente não pode mais permitir que a construção não seja sustentável. Qualquer empreendimento novo, ainda que seja uma casa pequena, pode e deve ser um empreendimento sustentável, desde que você siga alguns critérios de projeto, alguns critérios de obra, de controle, de gestão, que são considerados eficazes e que você pode consultar através de métodos. Existem métodos para isso, não são iniciativas isoladas, já há estudos aprofundados, já há referências técnicas que você pode consultar para seguir diretrizes claras, passo a passo. Então, existem manuais, reference guides, guias referenciais, para que você possa seguir ações, implementar ações de maneira controlada e com resultados efetivos. Então, aí cria-se a oportunidade. Quando eu comecei, também me formei no século passado, um pouquinho depois do Hélio, e quando eu comecei a estudar essas coisas, não se falava em sustentabilidade na construção. Se falava em gestão da qualidade, estava chegando a ISO, sei o que, se falava em eficiência energética, se falava em bioclimática, mas não se falava em... A expressão da sustentabilidade não estava relacionada à construção ainda. Então, quando surgiram as chamadas certificações ambientais de construção sustentável, os selos verdes, eles surgiram, a princípio, surgiram como algo que era como um rótulo a ser aproveitado pelos... no início havia muito greenwash, que é aquela coisa do cara querer parecer verde, então ele adotava uma ação ou outra e fazia uma campanha, dizer que o produto, o serviço dele é sustentável por causa disso. Mas aí, então,
com muito greenwashing no mercado, alguém falou, não, vamos parar com essa brincadeira, vamos definir o que é sério, vamos definir critérios, vamos fazer ciência, vamos fazer pesquisa, vamos ouvir o mercado, vamos ouvir os segmentos industriais, os segmentos, opinião do público em geral, e da academia, e da indústria, vamos ouvir o conjunto de stakeholders aí do mercado para definir o que é efetivamente fazer construção sustentável. Então, a partir dessas iniciativas é que surgiram as certificações ambientais, para definir como deve ser uma construção sustentável, por que ela pode ser considerada uma construção sustentável. Então, certificações ambientais têm a função de avaliar, qualificar o empreendimento, indicar caminhos, vetores, diretrizes, estratégias para serem implementadas, que possam ser comparáveis, que possam ser implementadas de maneira técnica e economicamente viável, para que se garanta um bom desempenho e que se possa aferir esse desempenho e, dessa forma, estimular estas ações e o mercado nesse segmento, que a partir daí passou a crescer. Então, nós estamos falando aí dos início dos anos 2000, quando começaram a surgir. Na verdade, a primeira certificação foi criada em 90, no Reino Unido, o BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Depois, a partir daí, eles criaram os Estados Unidos, o sistema francês, HQE, Haute Qualité Environnementale, alta qualidade ambiental, em 92. E ao longo dos anos 90, outras surgiram pelo mundo, eu vou citar rapidamente no final. E em 2000 surgiu o LEED nos Estados Unidos, Leadership in Energy and Environmental Design, e que em 2007 chegou no Brasil. E no ano seguinte saiu o Aqua, que é a versão brasileira, alta qualidade ambiental, do sistema francês, que tem o mesmo nome, HQE. Então, isso criou no nosso país, como já havia acontecido nos outros, esse mercado da construção sustentável, com o uso de aplicações, com aplicações de certificações como o LEED, o Aqua e outras como a EDGE, WELL, são outras certificações das quais também vou me referir, e o Procel, que é brasileiro do Programa de Conservação de Energia Elétrica da Eletrobras, que faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações para Eficiência Energética, que é uma referência também relevante, embora no país ainda não seja de aplicação obrigatória, como foi o caso em outros países. Tá? Então, nós temos aí referências diversas de métricas a serem avaliadas: energia, conforto, gestão, contexto, água também, qualidade dos ambientes, credibilidade, inovação, design. Há vários aspectos nessas certificações, que essas certificações consideram, com pesos diferentes, tá? Em diferentes situações. Então, umas se aplicam mais a umas situações, outras a outras. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, mas é legal vocês entenderem que é uma boa ideia, tá? E que não custa tanto, já antecipo, porque aí, uma referência para vocês considerarem, para quem está chegando, para quem vai chegar no mercado em breve, é bom vocês saberem que certificações ambientais de construções sustentáveis são viáveis com percentuais de custo de obra realmente pequenos. É possível, e há muitos casos que comprovam isso, que você sequer tenha custo adicional algum. O custo adicional pode ser zero, desde que, claro, sempre há um desde que, as coisas sejam feitas de maneira planejada, coordenada, orientada, e em especial desde o início da concepção do empreendimento. E aí entra uma outra questão, com a qual a gente sempre se depara, que é o fato de que muitas vezes nós consultores embarcamos no navio já com o barco navegando há muito tempo, e a gente tem que tentar dar uma guinada para um lado ou para outro, e aí os caras já não querem mais mexer, a gente tem que lidar com algumas dificuldades aí no meio do caminho, quando teriam facilmente sido evitadas se tivéssemos embarcado lá atrás no início, na concepção, porque daí você traz uma abordagem, né, de inovação e de visão de estratégica e de resultados que os caras não têm, que poderiam incorporar no início com muito maiores benefícios. E a questão fundamental de por que isso ocorre é esta: o fato de que na linha vermelha e à direita está o percentual de custo adicional estimado por quem nunca fez. O incorporador que não sabe o que é construção sustentável, ou apenas ouviu falar e nunca fez, e não tem muita noção de como faz, ele acha, por achar, que custa, em média, 17% a mais. Tipo, se você fizer uma pergunta a qualquer incorporador inexperiente no mercado, pega um telefone, liga aleatoriamente e pergunta:
Quanto você acha que custa para construir um prédio green building, um prédio sustentável, um prédio verde? Quanto custa mais? O cara vai chutar 30%, 20%, 15%, 10%. Bom, em média, 17%. É o que os caras acham, quando, na verdade, só custa 2% a mais. É a linha verde ali da esquerda. Então, pessoal, essa diferença, que é assim, significativa, ela, na verdade, faz muita coisa deixar de acontecer. Né? A ignorância faz com que, e às vezes a cabeça durice, porque o cara não sabe e ele não quer saber, muitas vezes. Tá certo? Então, esse cara se ferra logo, porque ele vai estar fora de mercado. Porque quando ele entende que é preciso ouvir, é preciso aceitar novidades, não é nem tão novidade, mas para muitos setores, nós atuamos pelo país inteiro, eu vejo, eu viajo, eu estou no Nordeste agora, a mentalidade aqui é uma, as dificuldades aqui são umas, eu vou frequentemente ao Sul, também temos muitos clientes no Sul, lá as dificuldades são outras. Eu acho que a questão de cabeça durice é mais forte em uns lugares que outros, mais no interior, entendeu? E a questão econômica é mais forte em outros. Então a gente tem que ir orientando em função dos benefícios as melhores soluções e sempre há opções, tá certo? Esse exemplo, esse gráfico aí, eu compartilho dados do USGBC, do companhia, o organismo que criou a certificação LEED lá nos Estados Unidos, que trata de escolas sustentáveis. Lá há ações do governo federal, desde o governo Clinton, para estimular escolas sustentáveis e com resultados diversos, aí, benefícios importantes aí de valorização de imagem, atração de retenção de professores e de alunos, redução de absenteísmo, performance acadêmica, com custo, aqui na coluna da direita, não sei se vocês veem meu mouse ali, com custo adicional, custo premium de 1,6% apenas, em média, com reduções de consumo de água e energia na ordem de 1/3. Então, quando você pega isso aqui e joga para 30 anos de vida útil, 40 anos de vida útil, então se paga facilmente, múltiplas vezes aí, anualmente praticamente. Então, assim, não faz sentido não fazer, tá certo? Bom, no caso do Brasil, os nossos números não são muito diferentes daqueles que a gente já comentou aí nos Estados Unidos. Já foram realizadas pesquisas aqui também, inclusive com liderança aí do professor Cláudio Alencar, na Poli, vocês devem conhecer. Essas pesquisas dão conta, por iniciativa do Secov, já faz um tempinho, em 2013, os empreendimentos sustentáveis já haviam crescido, o Brasil estava bombando, né? Naqueles anos lá, 10, 11, 12, 13, aí daí começou a cair e tal. Então, o mercado estava realmente aquecido, já maduro, então se confirmaram esses mesmos números da ordem de grandeza, de 1,6 a 8,6 de custo adicional, sendo que a incidência maior estava aí na faixa do 0 a 2% de custo adicional. Indo de 0 a 4% de custo adicional, nós estamos falando de 90% dos casos. Então, assim, de fato um custo adicional discreto e assimilável, em especial quando comparado com aqueles benefícios aos quais já nos referimos, certo? E as certificações, elas são a forma de medir estes resultados e medir as ações. Então, você tem hoje exemplos diversos pelo país, como a Leroy Merlin, por exemplo, Leroy Merlin, né, na verdade seria, né, porque é grupo francês, eles têm um comprometimento sério, real com a questão da sustentabilidade, e tem dezenas de lojas certificadas com consultoria de Novatec, certificação Aqua, né, com resultados muito notáveis por parte dos usuários e dos seus clientes, que de fato reconhecem essas iniciativas que são realmente relevantes. A Even também é outro cliente importante. Nós também temos diversos empreendimentos, dezenas de empreendimentos já certificados, mais de 50 certificados Aqua também, com resultados importantes, inclusive de valorização da própria empresa, certo? Não só os empreendimentos se valorizam, a empresa também, porque de fato há uma agregação de valor à imagem, não é? Especialmente aquelas que têm capital aberto, quando elas têm que emitir relatórios socioambientais publicados anualmente. Então, aí essas ações elas entram de fato nesses relatórios, elas estimulam e valorizam as empresas, e isso para grandes empresas, se é importante para empresas médias, imagina para as grandes empresas, pode valer bilhões.
tá certo? Então, assim, a questão não é apenas fazer o certo, vamos fazer o certo porque é legal. Não, a gente vai fazer o certo porque com isso a gente ganha mais. Então, basicamente, como eu disse, o argumento econômico é sempre o que acaba justificando, embora para isso ele tenha que cumprir com questões ambientais das quais a gente já falou, né? Pelos quais já falou. Então, há resultados importantes aí de ações diversas de sustentabilidade. Eu estou só comentando, trazendo alguns dados aqui para compartilhar, dentre centenas de casos com os quais já podemos colaborar. Então, com isso, nós podemos criar um método de avaliação aí de performance de empreendimentos, uma forma de entregar um resultado útil para os clientes, para que eles possam efetivamente oferecer melhores produtos para os seus clientes, benefícios de menor impacto ambiental, com melhores resultados econômicos, inclusive, tá certo? Então, nós estamos falando de oportunidades de negócio para os jovens e para os que é profissionais na implantação de soluções como essas para atendimento a esse mercado da construção sustentável. O processo de avaliação de performance ambiental para a certificação de empreendimentos sustentáveis começa com a avaliação de projetos, a partir da qual a gente define as diretrizes a serem efetivamente implementadas, e aí variáveis como, por exemplo, o uso da madeira, o uso de uma solução X ou Y, a segregação de resíduo, planejamento de canteiro, destinação adequada de resíduo. Aquela questão de destinação inadequada, Júlio, por exemplo, num processo, na construção de empreendimento sustentável, não existiria essa questão. A rigor não deveria existir, porque isso vai estar sendo controlado de maneira obrigatória. O cara não pode destinar sem controle. Não é só porque existe legislação a respeito, até pode ser um crime ambiental, mas porque, por conta do processo de certificação, ele tem que documentar, primeiro segregar e identificar qual é o tipo de resíduo, qual é o peso que ele está levando, e 4 vias no controle de controle de destinação: a de saída, a de entrega, a de recepção por parte do cara que recebe, e a volta para confirmar, para bater com a de saída de que ele foi efetivamente entregue. E isso, claro, isso é um exemplo de uma série de processos de controle de execução, que são estratégias definidas lá na fase de planejamento. Não é na obra que se resolve isso, é antes de começar, tá certo? Se atribui responsabilidades também, desde o início. Então, tem muitas questões de gestão de equipe, gestão de projetos, gestão de contratos, gestão de obras, gestão de resíduos. Então, tem muitos aspectos de gestão, tem burocracia, tem papelada, naturalmente, mas é muito benéfico todo esse conjunto de ações, porque organiza a casa. Então, o cara, para construir de maneira sustentável, ele não pode ser informal, ele não pode ter mão de obra sem EPI, entendeu? Trabalhando de sandália havaiana. Não pode. Você tem que trabalhar direitinho, você tem que documentar tudo. Então, como tem fiscalização, como tem auditoria, aqueles empreendedores que submetem a certificação, eles têm que reportar, são obrigados a reportar isso para o organismo certificador. Então, cria uma dinâmica de processos, um conjunto de processos que acabam trazendo muitos benefícios para eles, tá certo? Então, aí a gente tem o acompanhamento, né, dessas implantações e, finalmente, a reunião de toda essa documentação para submissão para o órgão certificador, para auditoria, para validação da certificação. E aí há métodos para isso, não vou entrar no detalhe aqui. Alguns exemplos de casos estudos que a gente faz também, de análise para planejamento e implantação de empreendimentos de grande escala, estudos de conforto, estudos de hidráulica, de ventos também, como se vê aqui, de acústica, estudos para desempenho ambiental do empreendimento construído em si, essa é uma avaliação para atendimento à forma de desempenho. Aqui para performance ambiental, aqui para performance térmica, e nessa aqui, luminosa. Estudo de parâmetros, de bloqueio de radiação direta, taxa de parede de janela, especificação de vidros, etc. Aqui uma avaliação do impacto de vegetação. Estou só citando alguns exemplos para mostrar como que funciona um trabalho que é amplo, como eu disse, começa lá no planejamento, e que é mais bem documentado se a gente utiliza um sistema de certificação ambiental, porque é a referência, tá certo? Tem o Aqua, como eu disse, nós somos responsáveis na Novatec por mais da metade de todos os empreendimentos certificados Aqua no país, então temos bastante experiência acumulada. É um processo que foi desenvolvido na Politécnica, né, pela Fundação Vanzolini, uma entidade que é ligada à Politécnica da USP, né?
tem a certificação LEED, que é americana, como eu disse, que tem grande reconhecimento internacional. Tem o Procel de FICA, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem de Eficiência Energética, que se tornará obrigatório. Então, vocês vão chegar no mercado daqui a pouco, estão se formando, vão se formar em breve. É bom que saibam. Esses programas de etiquetagem de eficiência energética vão nos obrigar a estimar em projeto quanto vai consumir os empreendimentos em quilowatt-hora metro quadrado mês, ainda como critério de aprovação. Ou seja, a gente vai ter que trazer mais informação para o projeto. Isso vai ser muito legal. Isso avalia envoltórias, ar-condicionado e iluminação. Ainda é simples, é uma certificação ambiental bem mais complexa, porque envolve aqueles assuntos todos aos quais eu já me referi. Essa é uma etiqueta de eficiência energética apenas. Mas como ela tem força, potencial para se tornar obrigatória, como já foi em Portugal, quando ela surgiu, já surgiu obrigatória, de saída, em 2007, já tem 13 anos. Então, na Espanha também é obrigatório. Para o Brasil, ela foi criada, lançada em 2009, para ser obrigatória se tornar obrigatória em 2012. Isso foi sendo adiado e até hoje continua facultativo. É apenas obrigatório para empreendimentos públicos federais, nível A, para atendimento ao nível A, federais. Bom, fazendo um dever de casa. Mas ainda está, mas em breve se tornará, em breve. Sabe-se lá quando, em algum momento, se tornará obrigatório, tá certo? Aí tem outras certificações, essa é para casas, ou seja, até para empreendimentos, para unidades habitacionais, você pode ter casas certificadas também. E tem as certificações de bem-estar, que são mais novas, que são muito legais e agora se tornam mais importantes com a pandemia. As pessoas ficando em casa se deram conta de que a qualidade do espaço, né, da habitação é muito legal, é super importante e a gente consegue resultados importantes para a nossa vida, né, a partir da qualidade do espaço construído, né? Então, a relação entre bem-estar e sustentabilidade é íntima. Eu diria que, eu diria não, já se sabe que o wellness, o bem-estar, e o bem-estar aí não é só estar saudável, tá? Estar saudável é não estar enfermo, tá certo? Fisiologicamente falando, você não tem doenças, você está saudável, ok. Agora, estar bem, ou sentir-se bem, vai muito além do estar saudável, tá certo? Sentir-se bem envolve outras questões, não é? Psicológicas, talvez, ambientais, contextuais, econômicas, vai saber. Então, a gente precisa entender essas outras variáveis e trazer essas questões para o projeto, para daí revalorizando os espaços, e há métricas para isso também. Essas métricas e esses sistemas de avaliação estão bem esquematizados na certificação WELL, que é mais recente, é de 2014, e nós também já estamos aplicando no país. Better buildings are well. Edifícios melhores são bons, né? Estão bem e promovem o bem, e esse é o caminho para o qual a gente está indo. Na sequência da sustentabilidade, uma vez que a gente tenha feito o dever de casa de construir de maneira sustentável, é preciso também que esses empreendimentos sejam bons para as pessoas e promovam qualidade de vida, não é certo? É por isso que nós pretendemos continuar ajudando a que isso ocorra, tá certo? É isso. Dado o recado rapidinho, eu abro para questões, agradeço mais uma vez, parabenizo mais uma vez os colegas também, e sigo aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Antônio, por toda a exposição. A gente acabou passando um pouquinho do tempo, então eu vou convidar todo mundo que está aí na live do Facebook, muitas interações, a gente tem com muita pergunta. Tem gente que perguntou direcionada a cada um de vocês, tem gente que perguntou sobre temas que dá para ser abordado por todos. E aí, então, cliquem aí no link. Tá escrito para vocês, link do Zoom para participar. É só clicar, vocês vão ser direcionados para o Zoom, colocar o nomezinho de vocês, que aí vocês conseguem entrar e a gente vai tirar todas as dúvidas que foram enviadas, tá bom, pessoal? Eu queria agradecer pela presença aqui do Júlio, pela presença do Hélio, pela presença do Antônio. Foi uma palestra incrível, prestei atenção em tudo aqui e tudo é muito relevante e está em consonância com o tema da nossa semana temática. Uma obrigada e boa noite. Tudo bem, obrigado. Valeu, gente. Isso.